Subiu! Taxa Selic está em 14,75%, é isso mesmo. E agora, o que vai acontecer com os fundos imobiliários? Eles vão cair? Eles vão despencar? O que vai acontecer com a renda passiva que os fundos imobiliários pagam mensalmente? Vai subir? Vai cair? Será que agora é hora de vender os fundos imobiliários e partir para renda fixa? Bom, entendo que esses são os vários questionamentos que você tem agora na sua cabeça. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que acontece com os fundos imobiliários quando a Selic sobe e como você pode se proteger, inclusive aumentar a renda passiva com segurança. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente o que acontece com o mercado de fundos imobiliários quando a Selic ela sobe e como você pode se proteger e pode de fato utilizar algumas estratégias para aumentar a renda passiva com segurança. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai surpreender. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TioFis. Hoje eu tenho mais de 6.200 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Então, acompanha por aqui porque tem muito conteúdo bacana para você que quer um dia viver de renda com fundos imobiliários. Então, vamos lá, vamos partir para o conteúdo aqui. E a primeira pergunta que o investidor se faz nesse momento é: Matheus, por que a Selic está subindo tanto? Por que a taxa básica de juros está subindo tanto? Turma, a gente precisa contextualizar com vocês o que vem acontecendo hoje com a economia brasileira. Hoje a economia brasileira, a gente está passando por um cenário que a gente está com inflação ainda em níveis elevados. Hoje, né, a inflação no Brasil nos últimos 12 meses está na casa ali dos 5,3%, 5,4%, bem acima da meta. A meta do Banco Central é que a inflação ela rode próximo ali a 3%, no máximo 4,5%. E aí, nesse sentido, o que o Banco Central ele pode fazer para tentar controlar a inflação? É elevar a Selic. A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros. E a gente tem cenários ali de que quando a Selic ela tem um cenário muito alto, muito elevado, que é de fato dar uma seguradinha na economia, que é dar uma travada na economia. No mesmo compasso, se a Selic ela cai, é de fato o Banco Central tentando estimular a economia. Só que no cenário atual a gente vê o quê? Uma economia que ainda continua aquecida, uma economia que continua apresentando inflação. E o Banco Central ele acaba elevando essa Selic para tentar controlar essa inflação que nesse momento está descontrolada. E por que a inflação está descontrolada? Aí de fato a gente chega em um cenário aqui que é o cenário de quê? De que a gente tem movimentos diferentes dentro aqui do Brasil. O movimento do Banco Central é para tentar, de fato, dar uma segurada na economia, dar uma travadinha na economia, para que a inflação ela não fique descontrolada. Só que o governo ele vem injetando dinheiro na economia, ele vem gastando dinheiro, ele vem colocando dinheiro ali, de fato, na economia. E esses movimentos, né, que não são no mesmo sentido, eles acabam trazendo esse reflexo de uma Selic em um patamar muito alto. Além disso, todo esse ruído aí do fiscal, que o governo vem se endividando cada vez mais, e aquela segurança, será que o Brasil, né, o governo como um todo, vai conseguir pagar, vai conseguir arcar? Então, tudo isso, né, faz o quê? Com que a inflação ela fique elevada e para a inflação ela ser controlada, torna-se necessário, torna-se importante o quê? Elevar a Selic, a taxa básica de juros. E a gente vem de um ciclo que ali em 2024 a expectativa era de queda da Selic. A Selic, na verdade, ela vinha caindo até o meio do ano. E aí deu uma parada, deu uma travada em 10,5%, quando a gente começou a ver um cenário inflacionário aqui no Brasil. E aí o Banco Central ali puxou o cavalo de pau e falou, ó, vamos aqui elevar a Selic. A Selic ela subiu de 10,5% para algo próximo ali a 11% no final do ano passado. E aí no início do ano já começou forte, foi subindo ali de fato, né? Chegou a 12, 13, 14,25 e agora levou para 14,75%. Então, a decisão do Banco Central de elevar a Selic em 0,5 pontos percentuais foi de fato uma decisão voltada ali para conter a inflação. Pergunta é, será que chegamos ao fim do ciclo de aperto monetário? Será que chegamos ao fim de altas da Selic? É possível, inclusive o Boletim Focus, né, que nada mais é do que as pesquisas ali que são feitas junto com as entidades ali institucionais, hoje já projetam uma Selic em um patamar de 14,75 no final de 2025. Isso, inclusive, foi positivo porque baixou, era 15, agora foi para 14,75. Significa que a Selic não vai subir agora? Não, porque a Selic ela pode subir, depois cair. Mas é um cenário que a gente vai acompanhando e agora, de fato, a gente tem que aguardar a ata do Copom. A ata do Copom que vai informar para a gente o que foi discutido, o que foi falado, o que foi comentado entre os diretores do Banco Central, do porquê dessa decisão da elevação da Selic em 0,5 pontos percentuais e qual vai ser a direção, qual vai ser o rumo ali dos próximos passos. Aí a pergunta é, o que acontece com os fundos imobiliários? Turma, nesse cenário que a gente tem de elevação da Selic, elevação da taxa básica de juros, naturalmente existe o quê? Uma atratividade muito grande do mercado de renda fixa. O pessoal pensa e olha hoje e fala, poxa, a
A renda fixa está pagando 14,75%. Vou tirar meu recurso aqui no mercado de fundos imobiliários e colocar na renda fixa. Pô, 14,75% é uma excelente rentabilidade, um excelente retorno. E, sem sombra de dúvidas, é. Só que as pessoas nem fazem conta, né, que ainda assim torna-se importante e necessário pagar imposto de renda. Então, você segue uma tabela regressiva que vai de 22,5% até 15% de imposto de renda sobre o lucro. Isso vai depender ali do período de investimento. Só que é o seguinte, nesse momento, todo o capital novo, todo o dinheiro novo do investidor acaba indo para a renda fixa. Muitos investidores acabam vendendo seus ativos e vão para a renda fixa. Então, naturalmente, esse movimento ele acaba trazendo uma pressão muito grande para o mercado de renda variável, consequentemente fundos imobiliários e ações. Apesar de que o mercado de fundos imobiliários nesse ano vem se valorizando muito forte. A gente está falando de uma valorização na casa aqui dos 9% no ano. Então é aquele ponto. O cenário hoje no mercado é o quê? Mesmo com a elevação da Selic, mesmo com a elevação da taxa básica de juros, o mercado de fundos imobiliários ele vem se valorizando de maneira relevante. Por que isso está acontecendo? Cara, o mercado ele vive de expectativa. Já começa, né, a observar uma melhoria do cenário macroeconômico para essa Selic não ficar um patamar tão alto, cair. Outro ponto é a corrida eleitoral de 2026, que começa a fazer preço no mercado de investimentos, consequentemente no mercado de fundos imobiliários. Se começa ali a ter uma discussão entre 50% a 50%, né, 50% o candidato A, 50% o candidato B, a gente já começa a fazer preço no mercado de fundos imobiliários por mudança de direção mesmo. Então tudo isso, né, mesmo com a Selic subindo, faz o mercado de fundos imobiliários subir. E isso é extremamente atrativo. Então, quando a Selic ela sobe, torna a renda fixa mais atrativa. E aí muito investidor acaba buscando a renda fixa, por isso que normalmente tem uma queda, uma demandada no mercado de fundos imobiliários. Só que nesse momento, nesse cenário do mercado, a gente está vendo uma elevação, diferentemente do que a gente viu no final do ano passado, início desse ano. Por que isso aconteceu? Porque já começou a ter uma mudança de expectativa da Selic não ficar em um patamar tão alto, e não só isso. O mercado vem chamando a atenção, porque mesmo em uma Selic subindo, a gente está vendo o mercado de fundos imobiliários subindo. Na verdade, o que faz preço no mercado de renda variável, no mercado de fundos imobiliários, é o juros futuro, a expectativa, né? Então, por isso que eu comentei um pouco com vocês que hoje o mercado ele vem fazendo preço por um cenário que de expectativa de queda da Selic, ou não ficar Selic por tanto tempo nesse patamar, e uma possível corrida eleitoral em 2026. Lembrando, obviamente, né? O mercado estava muito descontado, a gente estava no maior dividend yield da história do mercado de fundos imobiliários, a gente estava com um desconto muito relevante, e por isso que o mercado subiu tão forte pelo esse desconto que estava acontecendo. Então, assim, de forma bem prática e direta, nesse cenário de elevação da Selic, o mercado costuma cair. Mas agora ele vem subindo. Lembrando que o que faz preço no mercado de renda variável, fundos imobiliários, é a expectativa, é o futuro. Então, por isso que a gente está vendo esse mercado subindo forte mesmo. Naturalmente, muito investidor nesse momento se pergunta, né, Matheus, e aí? Mesmo o mercado subindo agora, será que eu devo vender meus fundos imobiliários? Poxa, a gente está vendo que uma renda fixa que está muito atrativa, está pagando muito bem, está pagando 14,75 de forma bruta. E aí, vendo ou não vendo? E assim, sendo bem sincero, o mercado de fundos imobiliários ainda continua muito barato, dividend yield muito alto, e a gente vê descontos muito relevantes no mercado de fundos imobiliários. Eu, sinceramente, acho que é um erro hoje vender fundos imobiliários para ir para a renda fixa. O que eu sempre acredito é o quê? É que você deve ter uma carteira de investimentos que ela seja uma pizza, né? Que ela tenha classes de investimentos diferentes, né? Uma composição mesmo, que ela tenha classes de investimentos diferentes e cada ativo ele vai ter uma função na sua carteira. A renda fixa é aquele investimento mais seguro, é aquele investimento que vai te trazer uma previsibilidade, aquele investimento que vai te trazer um retorno pré-acordado. É muito mais para segurança e previsibilidade. Mas se você busca retorno, rentabilidade, de fato, renda passiva, os fundos imobiliários eles estão aqui para isso. Tanto é que o mercado vem pagando uma excelente renda passiva. Então, sendo bem sincero, a minha visão sobre esse cenário, mesmo a Selic subindo, é que, cara, se você estiver vendendo fundos imobiliários agora, vai ser um grande erro. E é um erro muito comum dos investidores rasgarem dinheiro para investirem em renda fixa. Fato é, você deve ter em cada classe de investimento um percentual que você quer investir, que você quer alocar. E reforço mais uma vez, para mim, esse é um erro do investidor vender nesse momento e, inclusive, ainda vejo como excelentes oportunidades no mercado de fundos imobiliários, mesmo com a valorização pequena que aconteceu. Recordo vocês, eu invisto no mercado de fundos imobiliários desde 2015. De 2016 até 2019, o mercado se valorizou mais de 140%, 140%. Então agora foi só um iniciozinho de uma valorização muito importante que pode acontecer no mercado de fundos imobiliários. E de fato tem um enorme potencial. E o que você, investidor, deve fazer nesse momento? Primeiro, ter calma, ter paciência. Muito investidor acaba vendendo no calor do momento, com os dedos à flor da pele, vende no pânico mesmo e acaba rasgando dinheiro no mercado. Mesmo em uma valorização que aconteceu recentemente no mercado de fundos imobiliários, manter sua estratégia, manter seu direcionamento, manter o que de fato você quer ter na sua carteira. O mais importante é isso. Reforço para vocês, eu venho investindo muito no mercado de fundos imobiliários nos últimos meses, é isso que eu venho ensinando aos meus alunos, é isso que eu falo para você.
continue investindo, continue mantendo sua estratégia, seu direcionamento, o que você quer ter na sua carteira de investimentos, sua carteira de fundos imobiliários. E um questionamento muito importante, por que você investe no mercado de fundos imobiliários? Eu imagino que é para se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber uma renda passiva mensal. Então é isso que você deve fazer, é isso que você deve realizar, continue firme, forme consistente que você vai ter resultado. E o que eu venho adotando como estratégia nesse momento? Eu particularmente tenho, de fato, observado boas oportunidades em fundos imobiliários de papel que continuam descontados. Eu tenho buscado fundos imobiliários de papel que estão ali 5, 10, 15% abaixo do valor patrimonial. Lembrando, né, turma, o fundo de papel indexado ao IPCA e inflação, ele vai proteger contra a inflação. A inflação foi muito forte em fevereiro, em março, ele vai pagar isso. Agora, o fundo imobiliário de papel indexado ao CDI, ele vai pagar mais ainda aos seus cotistas. Por quê? CDI, ele é junto com a Selic. A Selic é a taxa básica de juros, o CDI é o certificado de depósito interbancário, que andam juntinhos. A diferença é 0,1%. Então, Selic subindo agora, o fundo imobiliário de papel indexado ao CDI paga mais renda passiva para você cotista. Nesse cenário, costuma-se ter uma pressão maior para os fundos imobiliários de tijolo, tá? Mas ainda assim, fundo de tijolo que está pagando um dividend yield muito alto, com uma boa rentabilidade, um bom retorno, mesmo uma boa segurança, eu tenho de fato destinado os recursos ali porque eu vejo boas oportunidades. Então, sendo bem prático, os fundos imobiliários, acredito que eles não vão despencar. Eles vão ficar um pouco mais de lado, apesar de uma normal correção que pode acontecer depois de uma valorização muito expressiva que aconteceu no mercado, é normal e natural. A estratégia segue mantida, né, de fato de buscar fundos de qualidade, fundos bons, que de fato vem pagando uma boa renda passiva, um bom retorno. Sobre renda passiva, tijolo continua pagando muito bem, né, não tem muita mudança, a não ser que tenha alguma saída de inquilino com esse cenário macro, mas não acredito que isso vai acontecer no curto prazo. Fundo imobiliário de papel indexado ao IPCA, inflação, vai pagar e corrigir contra a inflação que mantém-se forte e mantém resiliente, e o fundo imobiliário de papel CDI vai pagar mais renda passiva nesse contexto, nesse cenário. E aí, me conta, o que você vai fazer com sua carteira de fundos imobiliários nesse cenário agora de alta da Selic? Você vai comprar, vai vender? O que você vai comprar, o que você vai vender? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, de fato, a sua opinião, a sua visão sobre esse cenário, sobre esse contexto. Eu, sinceramente, espero que a Selic fique por pouco tempo nesse patamar. E aí o mercado, de fato, vai voar e vai entregar uma boa rentabilidade, uma boa renda passiva. E não se esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um grande abraço e até a próxima.